A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e jogos de azar. Sobre isso, conversamos agora com o Ricardo Santos, cientista de dados e especialista em análise estatística. Ricardo, muito bom dia para você. Obrigada já pela gentileza de nos atender. Bom, o relator do projeto, ele afirma que essa medida vai ser ali um divisor de águas até para o turismo do país, com potencial também de movimentar mais de 100 bilhões de reais em novos negócios. Queria te ouvir e entender quais são os potenciais impactos econômicos, tanto positivos quanto negativos, esperados caso esse projeto de lei seja aprovado. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. É importante que todos já entendam que essa prática de jogos ela já existe no Brasil, mesmo sendo ainda uma contravenção penal, há muito tempo. Eu acho que o que vai haver agora é necessário, que é uma regulamentação, porque quando o mercado é regulamentado, nós temos condições de supervisionar o que está sendo feito. Um outro ponto é que toda essa movimentação financeira hoje, e o brasileiro é um dos povos que mais joga e movimenta muito dinheiro, essa movimentação acaba indo tudo para fora, porque as empresas, cassinos, não estão com CNPJ no Brasil, logo acabam que não recolhem impostos aqui no país. Então, essa regulamentação também trará esses recursos e a atração para turismo. A exemplo de outros lugares, como Vegas, que transformou um espaço de deserto em um belo de um ponto turístico. Você tem também alguns lugares como o Uruguai e o Brasil, né, já é um ponto turístico muito forte agora, com grandes hotéis, grandes investimentos, com cassinos. Eu acredito que vai gerar, além de empregos diretos e indiretos, também irá atrair mais turismo para o país. Agora, é importante que parte desta verba arrecadada que o governo destine a cuidados com ludopatia, a cuidados com o apostador, com o jogador, para que ele entenda para que isso serve, né? Para recreação e não para querer enriquecer, por exemplo, na mesa de uma roleta. Então, essas coisas são importantes. Sem dúvida, Ricardo. E também outra preocupação é quanto à lavagem de dinheiro, tudo o que vem com o advento da legalização das casas de apostas, né? Porque realmente precisa estabelecer diretrizes para que a gente não vê, caso isso realmente avance, o que a gente observou no passado, quanto às casas de apostas servindo para a lavagem de dinheiro do crime organizado, né? A gente tem um precedente recente agora, final de 2023, o presidente sancionou a liberação das apostas esportivas de cota fixa, que, inclusive, é importante que se diga que é uma coisa bem diferente de jogos de cassino. E nesta regulação das apostas esportivas, as portarias que estão saindo agora, e eu estou acompanhando com muito cuidado isso, elas estão me surpreendendo no bom sentido em relação ao quanto o governo tem se preparado para essas questões de lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Então, as coisas estão sendo muito bem amarradas. E eu acredito que, a exemplo, como está sendo com as apostas esportivas, vai acontecer também de forma ainda mais severa com cassinos, né? Porque já temos essa experiência ruim do passado. Eu acredito de verdade que agora nós teremos algo mais duradouro por conta desse cuidado, né? Que nossos governantes acredito que tenham. Eu realmente eu acho que nós temos mais pontos positivos do que negativos nessa regulamentação. Mano Ferreira, por favor, sua pergunta. Bom dia, Ricardo. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Eu confesso que não tenho muita paciência para a lógica do Estado babá, que é a ideia de que o Estado deve
fazer com que as pessoas... cuidar das pessoas no lugar delas mesmas, né? Como se adultos não fossem capazes de tomar decisões sobre a própria vida, se apostam, se fazem parte de um jogo, se vão para o cassino ou não vão, enfim. Mas a minha pergunta é sobre o modelo da regulamentação, porque eu acho que apesar de ser um avanço, hoje é proibido, né? Então a gente vai regulamentar, é um avanço. Mas ainda assim, quando eu fui olhar os detalhes de regulamentação, ainda me parece muito restritivo. A lógica do Estado babá continua, com a ideia de limitar, por exemplo, o número de casas que podem ter por Estado. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Por que não poderíamos tratar esse mercado como qualquer outro, com liberdade econômica para que diversos agentes possam competir pela preferência do consumidor? O meu medo é que, com uma regulação muito restritiva, a concorrência seja pela liberação da permissão estatal e não pela preferência do consumidor. Qual a sua visão? Olha, o valor, por exemplo, que estão definindo hoje, lembrando ainda que devemos ter algumas emendas, várias portarias, mas hoje é exigido um capital de 100 milhões de reais para que você abra um cassino. Nos estados maiores, como São Paulo, Minas, se eu não me engano, pode ter até 3, alguns outros estados menores até 1. A conversa que eles têm é de que para afastar aventureiros, porque segundo o governo, se você tiver muitos aventureiros, pessoas que não têm uma estrutura, empresas que não têm uma estrutura muito grande, você liberar isso para qualquer pessoa criar o seu cassino, a regulamentação, o cuidado, né, disso, a supervisão fique mais difícil. Então, esta é a desculpa que usam para essa liberação. Agora, eu vou tomar a liberdade aqui também de usar mais uma vez o exemplo recente que nós tivemos da liberação de apostas esportivas, que eu acho que é um modelo que eles devem usar como parâmetro para uma série de questões. Também havia um desejo de limitarem a quantidade de casas, isso acabou caindo por terra, porém o valor para se ter uma licença hoje de uma casa de apostas esportivas é de 30 milhões, o valor de outorga. Então existe, apesar de que não há restrição no papel, mas existe uma restrição no valor, porque 30 milhões de reais hoje não é qualquer empresário que vai conseguir abrir uma casa de apostas. Então, eu concordo com você que o Estado não deve ser babá de pessoas adultas, né? Porque o jogo é para uma pessoa adulta. Só que eu também tenho uma observação. Eu trabalho há 15 anos como cientista de dados e especialmente cientista de dados para apostas esportivas em futebol, que são... existem 3 modalidades, acho que é importante o público saber disso, sobre quando você calcula probabilidades de um jogo. Qual a diferença de um jogo de azar, por exemplo, um jogo de cassino, para um jogo de apostas em esportes? Um jogo de roleta, um jogo de dado, um jogo de bingo, ele já nasce com a probabilidade definida pelo projeto. Só que essa probabilidade que já nasce definida, ela é conhecida por todos, tanto pelo jogador quanto pelo cassino. O cassino leva vantagem porque é ele que determina quanto que ele vai pagar. E existe uma outra modalidade de jogo, que é uma modalidade de cassino também, que são esses joguinhos eletrônicos, né, que estão sendo disseminados por aí hoje, onde o jogador não conhece as probabilidades, apenas o cassino. E para mim, na minha opinião, essas coisas deveriam ser proibidas, como esse joguinho de tigrinho, essas coisas, deveriam ser proibidos, porque não há nenhum tipo de controle sobre isso. E a terceira probabilidade, que é uma probabilidade de jogos de apostas em futebol, onde a probabilidade precisa ser calculada. E aí existe uma concorrência entre quem calcular melhor, quem definir melhor seus modelos, conseguem estimar melhor o valor da relação risco-prêmio. Então, existem essas diferenças. E em modalidades onde as pessoas não conseguem definir, fazer nenhum tipo de cálculo, elas ficam muito à mercê
dos cassinos, ficam muito à mercê dessas casas. E se isso não for regulado com muito cuidado, nós vamos ter uma exploração de pessoas que não têm um acesso à informação correta sobre isso. E aí você vai ter influenciadores, vai ter empresas contratando influenciadores para divulgar de forma exagerada alguns tipos de jogos. Então, eu acho que a gente tem, por experiência nesses últimos anos, acho que a gente precisa de alguma proteção principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso a tanta informação sobre isso. É importante. Mas essa questão de limites, quantos cassinos podem ter aqui e ali, eu confesso para você que talvez seja mais uma questão de cartas marcadas do que outra coisa. E você acaba estimulando também a maneira ilegal, né, desses jogos. Eu vou trazer também para a nossa conversa o Bruno Pinheiro para te fazer uma pergunta. Eu ainda insisto, Ricardo, em relação a esses jogos online, como você mesmo já colocou, né, que tem gerado várias investigações da Polícia Federal, inclusive, mas, ao mesmo tempo, tem várias pessoas que ganham um salário mínimo no mês e colocam todo esse dinheiro sem ter uma certeza de como será esse ganho, de como será esse retorno. E aí a gente ouviu uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que isso vai aumentar a economia, vai dar um giro no mercado, né, onde tem essa regulamentação dos jogos de azar. Mas o que a gente está vendo é que só está liberado numa região, numa área rica, numa área muito nobre, numa elite que vai ter acesso a esses jogos, a esses ambientes, e não em uma região simples que, de fato, iria ajudar muito na área econômica. E aí é justamente essa linha que a gente está comentando. Esse tipo de jogo, ele estará acessível para todas as classes ou somente para uma área de uma elite que tenha esse acesso, um valor financeiro um pouco maior? Olha, se a gente for analisar por experiência de outros países que fizeram isso, a parte física, localização física, eu acredito que deva estar realmente mais localizado com acesso a pessoas com poder aquisitivo maior, porque eles vão liberar isso em grandes resorts, em grandes hotéis. E quem é que tem condição hoje de ir para grandes hotéis, né? De frequentar grandes hotéis? Até para entrar em um local desse, dependendo de como você for entrar, você já não se sente à vontade se você não tiver vestido, né, como as pessoas daquele local se vestem. Então, sim, quando a gente fala de espaço físico, de acesso físico a esses locais, eu acredito que nós teremos, sim, um certo tipo de restrição, não uma restrição imposta ou escrita, mas uma restrição mais velada, vamos dizer assim. Só que nós também teremos a modalidade online, e ela já existe. E é essa modalidade online que qualquer pessoa com o celular na mão consegue acessar, né, os jogos. Inclusive, eu diria para você que a maior parte de lucratividade dessas empresas que vão se instalar no Brasil virá do online, porque o acesso online ele é muito mais... tem muito mais pessoas com acesso, né, ao celular. Mas, sim, eu acredito nisso, que o acesso a esses locais vai ser um pouco mais elitizado por conta de toda essa infra que é exigida. Sem dúvida, é um tema que ainda está longe de ser consenso, né, Ricardo? O próprio Rodrigo Pacheco já disse que ainda não há qualquer definição sobre esse PL que quer regularizar os jogos de azar aqui no país, mas agradeço sua participação. Conversamos então com o Ricardo Santos, cientista de dados e especialista em análise estatística. Até uma próxima, Ricardo, e obrigada já pela gentileza de nos atender neste sábado. Um prazer.